de oposição? Eu acredito que a sociedade brasileira, ela está fazendo uma experiência histórica, ela está construindo instituições democráticas. Quando uma CPI é instalada dentro das normas constitucionais e faz uso, certo, de instrumentos legais, como a quebra do sigilo bancário fiscal, as diligências, certo, a busca e apreensão de documentos fiscais, e faz investigações, depoimentos, e se utiliza o impeachment, que é um procedimento constitucional também, o presidente tem defesa, tem 2 votações de 2/3. Quando a sociedade se manifesta, certo, de forma absolutamente legal e absolutamente pacífica, e reivindica pelos instrumentos legais que o presidente seja afastado, ela dá um exemplo de como devem ser resolvidos os problemas na sociedade. Quando o presidente apela para intimidação, para o suborno, para chantagem, para agressão, certo, o presidente deseduca o país, certo, deseduca a própria prática democrática, que mostra que ele quer, na verdade, atropelar o processo constitucional, atropelar o processo político. Evidentemente que o país, certo, tem força suficiente, a sociedade tem força suficiente para fazer valer a Constituição. O presidente se sente encurralado, porque ele não tem, nunca o presidente da República ou os seus representantes contestaram o mérito da CPI, o mérito do relatório do senador Armirlando, e nem o mérito do pedido que o Procurador-Geral da República fez ao Supremo Tribunal Federal, certo, com relação aos crimes comuns do presidente. Eles ficam tratando de questões processuais, ficam tratando de questões de prazo, ficam tratando de questões que são importantes. A questão do direito de defesa do presidente é importante. A questão se o voto é aberto ou secreto, porque eles querem um voto secreto para poder comprar votos, para esconder do país a posição de cada parlamentar. Então, eu acredito que o presidente corre o risco, já foi dito por vários políticos, de ser declarado inabilitado por cargo por insanidade mental, que já aconteceu na história do Brasil, no caso do presidente Delfim Neto, que foi declarado... Perdão, né? Estou confundindo com o ministro Delfim Neto, que foi declarado, certo? O Delfim Moreira foi declarado incapaz do ponto de vista da saúde dele. O presidente Collor corre o risco de uma junta médica declarar que ele está completamente insano, porque não é possível que alguém que represente o Brasil, represente a nação, além de toda a corrupção, agora comece a se referir ao presidente da Câmara, aos deputados, certo? Ou seja, ao parlamento, à imprensa brasileira, à sociedade. Ele já disse da juventude, ele, a dona Rosane Collor, já afirmaram sobre a juventude brasileira coisas absurdas. A dona Rosane Collor, inclusive, traiu-se, porque disse que só estavam na manifestação os jovens que pensavam, né? Ou seja, que ela estava dizendo que exatamente é uma verdade. Não pensou, né? Quem não pensou é que continua achando que o presidente Collor é inocente. Eu acho que quem não pensou bem ao fazer a declaração foi a primeira-dama do país, né? Por pouco tempo esperamos assim, né? Agora, o que o senhor acha a respeito, por exemplo, porque é uma coisa que fica muito clara para a gente, essa questão da votação, do problema que pode ocorrer no caso do Supremo dar voto fechado, aberto, enfim, não é o que nós esperamos, mas a gente tem que fazer essa análise, né? Dos deputados serem realmente comprados. O senhor acha que não valeria aí um pedido de impeachment para eles também? Bem, eu acredito que comprovado ou havendo indícios da compra de voto, nós temos que pedir a Corregedoria da Câmara para abrir um processo de cassação do deputado. E qualquer cidadão pode fazê-lo. Nós, frente a essas denúncias, tomamos atitudes muito firmes, né, e muito objetivas. Nós solicitamos ao Tribunal de Contas que afastasse o senhor Lafaiete Coutinho da presidência da Fundação Banco do Brasil, né? Que é inclusive o que está pedindo também Exatamente. O sindicato dos bancários. O sindicato e os acionistas minoritários do Banco do Brasil. Isso é muito importante que a sociedade saiba. Os próprios acionistas minoritários do Banco do Brasil estão solicitando o afastamento do senhor Lafaiete Coutinho. E o próprio Procurador-Geral da República, certo, que é o fiscal da lei, quer dizer, é o homem que a Constituição delega a ele o dever de zelar pelo cumprimento da lei, certo? Que é uma instituição muito importante que nós precisamos aprender, inclusive, a utilizar em defesa dos direitos do cidadão, dos direitos sociais e coletivos e da defesa da Constituição. O procurador Aristides Junqueira já solicitou ao Tribunal de Contas da União que afaste o senhor Lafaiete Coutinho. Também no caso desses empréstimos, nós estamos denunciando para a imprensa, para a sociedade, certo? E estamos pensando em entrar com ações populares, porque nós vamos depois exigir que esses dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica reponham o prejuízo que eles estão dando aos cofres públicos, a essas instituições. Eu, inclusive, vou pedir audiência ao ministro Marcílio Marques e vou dizer isso a ele, que nós não vamos deixar de reivindicar junto à justiça brasileira que todos os prejuízos que foram dados aos cofres públicos da nação sejam repostos. Então, eu acredito que temos que denunciar os deputados, inclusive ir até as últimas concessões exigindo a cassação deles.
Agora, a questão é a seguinte, o presidente Fernando Collor de Mello, ele não admite de maneira alguma os crimes que cometeu, quer dizer, a forma com que conduziu o governo. Isso está inerente à pessoa? Porque a gente também vê o seguinte, os partidos políticos que de repente cometem erros na administração também não vêm à tona e admitem que erraram, não é? Como o senhor vê essa questão? Bem, essa é uma cultura política que nós temos no Brasil. No Brasil não existe, até porque a ditadura militar de 64 até 82, 79, 82 impediu uma experiência de partidos políticos irem ao governo com programas político-administrativo e de avaliações periódicas através das eleições, do debate público. Nós temos um problema grave no Brasil. Nós precisamos de mais debate sobre os problemas políticos nacionais, sobre os problemas administrativos, sobre políticas públicas de saúde, transporte, sobre os problemas econômicos brasileiros nos meios de comunicação, particularmente na televisão, que é o principal meio de comunicação, e nas rádios. Porque a imprensa escrita, todos nós sabemos, atinge 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Quem atinge 40, 60 milhões de pessoas são as redes de televisão, particularmente a Rede Globo. Então nós precisamos introduzir, no Brasil, o sistema, inclusive, de poder caçar o mandato de um parlamentar pelo voto, como existe em alguns países. Uma porcentagem do eleitorado faz um pedido, a Justiça Eleitoral convoca uma eleição para aquele mandato daquele deputado. Para isso, nós precisaríamos introduzir no Brasil o voto distrital, pelo menos o voto distrital misto, porque o voto distrital no Brasil seria muito antidemocrático, mas o voto distrital misto, que é eleger metade dos deputados no distrito e a metade na lista partidária. E nós precisamos criar, certo, no Brasil, a cultura política que os governantes são funcionários do cidadão. Quer dizer, que um prefeito, um governador e um presidente da República, um vereador, um deputado, senador, nós somos, através de um mandato eletivo, evidentemente somos funcionários com uma outra qualidade, porque recebemos um mandato, uma representação, votamos, legislamos ou fiscalizamos o executivo, os parlamentares, em nome da nação, mas nós temos que prestar contas à nação. Se nós não criarmos esse hábito e também reconhecer os erros, os problemas na administração, as falhas, a incapacidade de cumprir determinados programas. Porque no Brasil se criou uma demagogia, um populismo tal, certo? E uma corrida tal desenfreada para enganar a população, para ela votar em tal ou qual partido, que isso não contribui para a democracia. Por isso mesmo que eu sou parlamentarista e acredito que o sistema mais adequado para o Brasil nas próximas décadas é o parlamentarismo. Até porque a experiência do presidencialismo depois de Fernando Collor de Mello, eu acredito que precisa ser sepultada no Brasil. Mas para o parlamentarismo é preciso fazer reforma eleitoral, partidária, mudar a representação na Câmara, porque com 8 deputados por estado, no mínimo, e 60 no máximo, não é possível ter parlamentarismo. Com o Senado, com esse papel que ele tem, que é tem mais poderes que a Câmara, também não é possível ter parlamentarismo. Mas com essas reformas democráticas, que eu acredito que o movimento pró-impeachment, que a CPI, que a juventude nas ruas criou as condições para nós realizarmos essas reformas, o Brasil poderá superar essa questão que se levanta, que é essa incapacidade que nós políticos temos de reconhecer nossos erros e essa incapacidade que nós temos de, através dos meios de comunicação, dialogarmos, nos comunicarmos com a sociedade, discutirmos problemas nacionais e os programas de governo e fazermos as críticas aos governos. Nós temos políticos que têm conseguido superar isso. Eu vou dar 2 exemplos para mostrar que não se trata de uma questão do PT. O senador Mário Covas, eu acho que é um homem exemplar nesse sentido, certo? E o próprio senador Suplicy, 2 homens públicos de São Paulo, que eu acredito que têm dado exemplos ao país, como são capazes de discutir os problemas políticos do país, os problemas econômicos, e reconhecer as limitações dos problemas dos seus partidos, dos seus programas. Porque, evidentemente, que nenhum partido vai salvar o Brasil e que nenhum candidato, nenhum governador, presidente da República vai salvar um estado ou país. Quem vai salvar o Brasil são os próprios brasileiros, a própria sociedade se organizando, fiscalizando o governo e uma mobilização nacional, certo? E a possibilidade de estabelecer um programa para o país nos próximos anos que tenha apoio da maioria. Não será um programa de união nacional, não será um programa de conciliação nacional, mas terá apoio de uma maioria. E o eleitorado poderá julgá-lo depois de 4 ou 8 anos se esse programa levou o Brasil a uma situação de menos miséria, de mais democracia, de mais bem-estar social ou não. Como nós estamos julgando agora o presidente Collor depois de 2 anos e meio de governo. Por falar nisso, o PT estaria pronto para compor um novo governo, porque a partir do momento que o presidente